Da Andréia, da tia Andréia, cara, a tia Andréia, disponível no YouTube, e da nossa missionária Marta. O motivo de eu estar pedindo ajuda delas é porque elas hoje são mães e são avós. Basicamente são parentes também. Aqui na minha mão, eu tenho 4 moedas. Eu vou dar 2 para a Andréia. 2 para Marta. Beleza? O valor monetário delas é maior que a outra. Uma tem um valor de 25 centavos e a outra tem um valor de 10. E o que eu quero pedir é para que uma venha escolher um filho para dar uma moeda e ela vai falar qual o nome do filho e por que ela daria essa moeda para o filho dela. Em seguida, a Marta vai fazer a mesma coisa. Pode começar, André? Eu quero ver essa moeda aqui. E meus filhos vêm aqui dentro. Meus filhos vão arrebatar. Por que meus filhos por aí, gente? E o Vinícius? No banheiro. E cadê o Vinícius, gente? Começa não, Marta. Vamos começar com a Marta, então? Cadê a Camila, gente? Por qualquer motivo, não precisa ser específico. Eu sei que ele é essa outra. Deu azar. Bom, eu vou te dar uma moeda de 25 centavos, tá? No caso, é a moeda de maior valor que eu tenho, porque você é um adolescente, você ainda tem muito que percorrer, muitos estudos, essa coisa toda, e esse valor você não te ajuda a te ajudar na sua vida financeira, tá bom? Pode. Lá na frente, Camila. Bom, eu vou dar para a Camila 10 centavos. O que acontece? Eu tenho 2 moedas, uma de maior valor e outra de menor valor. Aí ela tem que dar a moeda e explicar o que eu estou. Eu já expliquei para ele que eu dei maior valor para ele, maior valor para ele, porque ele é um adolescente, está começando a carreira dele agora, as coisas, toda. E você eu dei de 10 centavos por quê? Pela glória do Senhor, eu já te formei, você hoje é uma mulher casada, e o seu marido te sustenta. É isso, né? Então, esses 10 centavos é para você, esses 10 centavos é para você auxiliar naquilo que precisa da tua casa, tá bom? Perfeito, não perfeito. Para a missionária Andréia, tia Andréia. Vinícius. Vem cá, Vinícius. Vou te dar 10 centavos. O Thales é pai, tem que Olha o celular, está pedindo, não usa o Ele só vem pedir meu cartão. Se deixar eles tomam meu cartão, então vai lá pedir dinheiro para comprar pão, comprar pipa, né? Isso. Então, eu te dou 10 centavos para você botar no seu cofrinho, tá bom? Para não faltar o dinheiro da sua pipa, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? Que esse dinheiro venha ser multiplicado na tua vida. Esses 10 centavos venham se tornar 10 reais. Cadê o Thales? Lá em cima na tesouraria. Eu ia dar os 25 centavos pro Thales, porque o Thales só vive dizendo que está duro. Ele pode estar com o dinheiro na carteira que ele vai dizer que sempre está duro. Então, esses 25 centavos é para ele nunca mais dizer para mim quando eu pedir dinheiro emprestado para ele que ele está duro. Olha Tá só. bom? Então, aqueles 25 centavos do Thales. Camila, vem cá, Camila, apresentar aqui o Thales. Eu nunca vi um garoto dizer que está duro, gente. Igual o Thales, meu Deus do céu. Dá para ele, para quando eu pedir dinheiro ele emprestar, ele dizer que não está mais duro. Perfeito. Agora eu tenho aqui uma nota de R$2. Vocês não precisam explicar, eu só vou perguntar. Vocês podem responder até ajuda, porque eu imagino que a resposta vai ser a mesma. Se tivesse que dar essa nota para os seus filhos ou para o seu neto, você daria para os seus filhos ou para o seu neto? Pode responder. Eu daria para o filho. Filho? E você? Neto?
Porque muita gente fala que existe filho favorito, filha favorita. E eu não acredito nisso, não. Se vocês pararem para entender o motivo do cada uma, foi um motivo diferente e foi um motivo plausível. O que acontece? Às vezes, o filho precisa de um pouquinho mais de atenção do que o outro filho. Isso é normal. Mas isso não quer dizer que um filho está recebendo mais amor do que o outro. A atenção é diferente do amor. E é aí que a gente vai começar a nossa palavra, tá bom? O menino do Data Show tá aí para me ajudar? Tá? Coloca para mim aí Lucas 15, versículo 29, por favor. Gente, não precisa levantar a mão, tá? Só abrir a Bíblia e já ajuda. Lucas 15, 29, ele vai contar a história. Só um minutinho, só estou confirmando que isso está certo na hora. Eu fiz um esboço aqui para mim não perder, tá, gente? Porque aqui o pessoal é muito bom de vídeo. Então tudo que eu falar aqui vai ter que estar embasado. Se eu falar errado, depois tem 2 jovens aqui na igreja que chegam em cima da gente. É verdade, então, Jesus. eu anotei para não ter esse tipo de problema no futuro, beleza? Lucas 15, 29 ao versículo 32. Eu queria pedir que a igreja lesse para mim, tá? O 29, e eu vou ler o 30, não precisa levantar, tá bom? No 3, todo mundo lê para mim, para me ajudar? Beleza? 1, 2, 3. E saindo seu pai, procurava de que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Este te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste cabrito para alegrar com os meus amigos. Perfeito. No 30 diz assim: Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. 31, por favor. 3. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Perfeito. 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. 32. 3. Mas era justo alegarmos e concordarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa história aqui, todo mundo conhece, até quem não é da igreja conhece, que é a parábola do filho pródigo. E essa parte eu trouxe para vocês para explicar uma coisa que é um pouco diferente do que as pessoas costumam pregar, que é o seguinte: quando começa a história, mostra que ambos os filhos têm a mesma quantidade de amor e atenção. Porém, um dos filhos ele vai viver a vida dele e lá com o pai. Nesse versículo, mostra para a gente que quando o filho percebe que errou e ele tenta voltar para a casa do pai, ele não pede o amor do pai, mas o pai tem o mesmo amor que tinha pelo seu primeiro filho, conta a história, e ele está de braços abertos para poder receber esse filho e não pede nada. E o filho fica revoltado e fala para o pai que ele está ali junto, ele está ali o tempo todo. E eu quero trazer isso para uma reflexão para vocês, porque a palavra que eu tenho para daqui é uma palavra reflexiva. De repente, para você, não vai ser livre, você vai falar: poxa, mas eu escutei isso tantas vezes. Mas de repente, para uma pessoa que você conhece, ela pode ser um amigo, um familiar, um parente, alguém que está precisando de isso aqui. Esse filho, ele reclamou, como muitos crentes reclamam da vida, falando que o meu amigo ele tem um carro melhor do que o meu, a família do meu amigo é melhor do que a minha casa é menor do que a do meu amigo. E foi basicamente isso que aconteceu. O filho reclamou, porque ele estava ali perto do pai, porque ele estava orando, porque ele estava jejuando, porque ele estava louvando, porque ele estava buscando. E por que o outro filho que estava fazendo coisas ilícitas teve atenção e ele não teve? E
eu quero te explicar aqui agora que o amor de Deus para nossas vidas é igual. O mesmo amor que ele tem por mim, tem por você. Mas a diferença é que, às vezes, eu preciso de mais atenção do que você. E eu vou responder para você também agora por que acontece isso, né? Por que às vezes uma pessoa ela é mais bem-aventurada do que a outra? Porque às vezes essa pessoa ela está mais perto de Deus do que a gente imagina. Não é só porque eu oro muito, porque eu jejuo, porque eu busco, porque eu estou na casa de Deus, que eu tenho que ser mais abençoado do que a pessoa que está lá fora, do que a pessoa que está do meu lado. Porque às vezes a pessoa que está sendo abençoada, ela tem mais gratidão do que eu. Ela fala assim: olha, eu ganhei um carro, graças a Deus eu ganhei um carro. Deus seja louvado, que ele nem é crente muitas das vezes. Olha, eu consegui um bônus no meu emprego e graças a Deus por isso. E ele não fala ele fala graças a Deus. Ele está sendo grato. E a gente não entende muitas das vezes isso. Eu tenho um amigo que é assim, ele é simpatizante, ele é católico, ele é próspero, mas tudo que acontece na vida dele, ele fala para mim: poxa, graças a Deus. E eu nunca vou esquecer desse amigo, porque enquanto outras pessoas que são evangélicas, que se dizem ter o amor de Deus na sua vida, passam em volta dele, dão um mau testemunho para ele, porque tem sempre o eu. Não, eu consegui porque eu estudei, porque eu sou bom nisso que eu faço. E Deus ele não se agrada disso, mas ele se agrada quando a gente vive o amor dele, mostrando para as pessoas que foi o amor dele que nos beneficiou. Todo mundo está entendendo? Amém? Eu também fiz algumas anotações, mas acredito que não preciso falar sobre isso, sobre as qualidades que é o amor de Deus sobre nossas vidas. Eu vou só citar 3 qualidades que eu acho as fundamentais, que é a paciência, a misericórdia e o que é incondicional. Porque essas 3 qualidades do amor de Deus sobre nossas vidas é o que faz mudar a vida de outras pessoas, sabe? Eu quero também pedir para o menino do Data Show, será que você pode abrir para mim aí, em Hebreus 11:4, por favor? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nessa noite, para vocês refletirem, é isso, que independente da quantidade de amor que nós temos em nossas vidas, a atenção de Deus ela vai ser diferente. E eu tenho muitas pessoas que eu converso no trabalho, no Rio todo, eu converso com pessoas de diversas religiões, pessoas que às vezes já teve amor de Deus e se iludiu e um dia chegou e falou que não queria mais. Pessoas que nunca sentiram o amor de Deus em suas vidas. E elas me falam às vezes as mesmas coisas. A igreja pode ler para mim no 3, por favor, só esse versículo. 1, 2, 3. Pela fé, Abel fez o seu ajuste maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus ossos, e por ela, depois de morto, ainda fala. Perfeito, perfeito. Esse versículo aqui mostra para a gente que o amor que Caim tinha por Deus era maior do que Abel. Que às vezes eu visto um pouco, porque eu não achei ele direitinho, né? A gente só sabe que Caim matou Abel, mas a gente entende o motivo. E o que acontece? Esse amor, ele está registrado num dos primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, mas esse amor, ele vem por gerações, por séculos, sendo mostrado para a gente. E devido a esse amor, ele se tornou um personagem eterno. O amor dele durou durante séculos, gerações, foi falado para diversas pessoas, gerações como filhos, netos, bisnetos, e hoje em dia a gente tem ele como uma referência do que o amor que a gente tem por Deus pode fazer em nossas vidas, certo? Eu queria pedir também para abrir 1 Samuel 16:7, por favor. Perfeito. Eu vou ler esse aqui, que é um texto só, né? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E agora, por favor, Atos 3:22.
Perfeito. A igreja no 3, por favor? 1, 2, 3. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor nosso Deus se levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis e tu quanto disser. Esse personagem bíblico também é muito famoso, né? Porque a gente conhece o Davi, aquele baixinho que rodou funda e tinha uma pedrinha e sentou no dia, de capitante, caiu e morreu. Todo mundo se lembra dessa parte quando prega, ainda mais para as crianças. Mas esses dois textos que a gente leu aqui, que faz mostrar que o Senhor não liga para você o que você está vestindo, que você demonstra para o mundo. Aqui claramente diz que ele viu o coração do homem, que são as intenções. Porque o amor, quando a gente pensa nele, a gente pensa em sentimento, a gente pensa em paixão, né? Que é uma coisa entre homem e mulher, mas a gente também pensa numa coisa materna, uma mãe, um pai. Só que o amor ele é atitudes. A gente não pode dizer que a gente ama uma pessoa se a gente não demonstra isso. E assim é com o Senhor também. Abre para mim, por favor, em Lucas 10, 30. Esse aqui eu não vou pedir para vocês verem tudo, só uma passagem. Quem tiver curiosidade depois, se quiser ver em casa, Lucas 10, 30 ao 35. Vai contar a história do bom samaritano. E aqui, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Por favor, no 30 vocês leem, depois eu vou ler o próximo e a gente encerra aqui no 35, tá bom? Começando no 30, no 3. 1, 2, 3. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e espantando se retiraram, deixando o meio morto. Perfeito. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lado. 32. E de lá também o levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lado. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele. Vendo, chegou de última compaixão. Ele falou: E aproximando-se, alargou-lhe aos filhos, beijando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para o estalagem e cuidou dele. E 35 fala assim: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele e tudo que de mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Isso daqui, a gente entender, à primeira vista, acha que é só uma história que fala que passou pessoas que não ajudaram e depois foi a pessoa boa e ajudou. Mas não é bem assim. Se você entender, passou um sacerdote, uma pessoa bem instruída na igreja do Senhor, uma pessoa que deveria demonstrar o amor de Deus para aquele homem. Depois passou um levita. E por último passou uma pessoa que todo mundo se olhasse e acharia uma pessoa comum. E isso mostra para a gente hoje que não adianta nada você buscar toda a sabedoria do mundo, você saber isso daqui de pós salteado, você saber tocar, você saber louvar, você saber adorar, mas se você não demonstrar o amor de Deus, nada significa. Porque o amor, como eu falei, é ação, é atitude. E o que falta hoje no mundo são pessoas que demonstram o amor de Deus. E se você ainda não entendeu, eu vou falar de um jeito que fica um pouco mais simples. Se Deus ele te dá hoje saúde, se Deus ele te dá hoje uma família, se Deus te deu perdão, se Deus te deu dinheiro, se Deus te deu uma casa, te deu um carro, te deu uma igreja, te deu uma comunidade, você tem que ser grato. E se você cada vez mais só busca saber disso daqui, só busca estar aqui, você está sendo egoísta. Porque isso que a gente vive hoje é o amor de Deus. E se você não passa isso para pessoas que necessitam, que estão lá fora, você está sendo egoísta. Antigamente, quando a gente fazia o evangelismo, a tia falava para a gente: ó, você vai pegar esse papelzinho, você vai dar na mão da primeira pessoa que você vê, e você vai falar assim: ó, eu te amo, Jesus também. E
a gente ia feliz, mas a gente não entendia exatamente o que a gente estava fazendo. Era divertido, mas a gente não entendia. Quando a gente cresce, a gente vê que é uma coisa que não está mais acontecendo. Hoje em dia, a gente é abençoado, a gente entende da palavra, a gente não fala para o nosso amigo da escola, do trabalho que Jesus ama ele. A gente vê, às vezes, família sendo destruída do nosso lado, vizinhos, amigos de trabalho, e a gente não fala que Jesus ama. Nesses evangelismos, mesmo criança, eu lembro que muitas das vezes a gente entregava um papelzinho e no ato de falar Jesus te ama, as pessoas choravam. As pessoas mostravam que elas estavam precisando de uma palavra de carinho. E hoje, é uma coisa que não está sendo feita. Como eu falei, é uma palavra reflexiva. Eu espero que o que eu fale aqui hoje venha de Deus e possa abrir a mente de vocês para pensar uma palavra. Jesus te ama e eu também, pode mudar uma vida. Beleza? Até que todo mundo está entendendo. Glória. Amém? Aleluia. Mateus 22, 37, por favor. A igreja pode ler o 37 e eu vou ler todo o restante no 3. 1, 2, 3. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Aleluia. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes Aleluia. dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Por último, João 3,16, tá? Esse aqui vai ser. 3,16. A gente acabou de ler que um dos maiores mandamentos, um dos maiores, que no caso seria o segundo, é amar o próximo. Porque quando a gente ama o próximo, a gente não quer amar o próximo, a gente quer o mesmo. Quando a gente ama o próximo, a gente quer que ele seja próspero, como nós queremos que nós sejamos próximos também. E se você ama o próximo, você ama Deus, e se você ama Deus, você ama o próximo. Isso é uma coisa que é unida. E para mim, tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje se resume em João 3,16. Bota para mim em casa, tá bom? Esse é o maior presente que Deus deu para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, ele todo aqui pode passar? Dele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E antes de eu falar mais alguma coisa, da gente chegar ao encerramento, eu quero contar para vocês um testemunho. Que eu aprendi que o testemunho é algo que acontece na nossa vida, ou de alguém muito próximo da gente, e fortifica a nossa fé. Falar de amor, para mim, é muito difícil. Às vezes eu tenho vontade de chorar pela história da minha família. Mas eu acho que é muito importante isso que Deus colocou no meu coração trazer para vocês. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha família e mostrar para vocês na prática como pode mudar a vida de uma pessoa. Tá bom? É coisa rápida. Meu avô de mãe e a minha avó de pai, a minha avó de mãe, ela era dona de um centro espírita. Era gigante, eu brincava quando era criança. Mas quando eu era criança e eu tive consciência, eu já não via mais nada. E eu vou explicar por quê. O meu avô, ele era espírita, seguidor de Allan Kardec. Para quem não conhece, pesquisa que eu não vou explicar. Mas ele era o líder da unidade da Zona Oeste de Santa Cruz. Ele era uma pessoa muito severa, muito brava, era uma pessoa de mente totalmente fechada. Se você falasse que 1 mais 1 é igual a 2, ele achasse que era 3, para ele é 3 e acabou, não é 2, não é 4, nem 5. Quando a minha mãe ela conheceu meu pai, ela era nova convertida, ela tinha pouco tempo de evangelho. E ela costumava muito ir para a igreja escondida, porque o meu avô não gostava e batia nela. E antigamente ele podia, né? Era diferente, batia de tirar sangue. Então ela ia escondida, falava que estava na casa de uma amiga, e era coisa difícil. Ela tinha um amor de Deus na vida dela, ela queria conhecer Jesus, ela queria que a família dela fosse liberta. E aí ela conheceu meu pai na igreja. Meu pai, ele também era novo convertido,
Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas pela história, ele foi lá para arrumar alguém para casar, ele não era muito firme, então conheceu minha mãe, e através do testemunho de vida da minha mãe, ele se converteu verdadeiramente. Eles se casaram, minha mãe saiu da casa dos pais, eles foram fazer uma família, e eu sou primogênito, que para quem não sabe, primogênito é o primeiro filho, certo? Então, no ventre da minha mãe, pouco antes de eu nascer, o médico falou assim para ela: olha, você tem fé, minha filha? E ela falou: olha, tenho, por quê? O seu filho, ele está com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Só que é uma forma diferente. Se a gente fizer uma cesárea, ele vai morrer. E se a gente tentar tirar ele do parto natural, ele vai morrer. Porque quando a gente for tentar mexer na criança, ele vai ser enforcado e não tem chance de viver. Então, assim, estamos já informando, passa para a família, para poder todo mundo se preparar, e a gente vai agendar aqui o procedimento, tá bom? E ela falou para o meu pai, falou para os meus avós, e a minha avó fez um trabalho durante um tempo aí para tentar ter uma resposta das santidades que ela julgava que podia ajudar ela. E ela não teve nenhuma resposta. E ela falou assim: minha filha, seguinte, chega aqui, vamos conversar com você. Se o teu Deus, que você diz que ama, que você procura, que você briga, que você fala para ele todo domingo aqui, que ama a gente para libertar a gente, salvar essa criança, eu largo tudo isso que está aqui, eu vou botar fogo, eu vou jogar fora, eu mudo a minha vida para adorar esse teu Deus. Agora, se essa criança morrer, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que vir aqui para ficar com a sua mãe. E a minha mãe falou: não, meu Deus tem poder para poder fazer essa criança nascer, eu tenho fé. E aí chegou a hora do parto, olha, eu estou vivo, então deu tudo certo. E o que aconteceu? A minha avó pegou tudo que ela tinha, todas as estátuas, todos os vasos, tudo que estava enterrado. Ela pegou, todo mundo tirava, ficar quebrando, jogar fora, botar fogo. E agora ela virou uma casa do crente, mas não é um crente qualquer. Minha avó viveu o primeiro amor. Ela todo dia ela ia para a igreja, para o culto de oração, para o culto de libertação, para o culto da família. Todo culto que tinha minha avó ia. E ela não tinha saúde para isso, mas ela ia. Ela mudou da água para o vinho, devido ao amor que minha mãe mostrou para minha avó, que Deus tinha na vida dela. O meu avô ele não chegou a se converter dessa forma, uma história um pouco diferente. Meu avô foi contra até o final da vida dele. Mas quando a minha avó faleceu, ele falou para a gente assim: nossa, esse Deus que ela servia muda a vida. Ela amava tanto esse Deus que eu acho que eu vou amar também. Mas não falou para a gente se converteu, mas a gente sabe que quando ele faleceu, ele teve essa oportunidade. Eu quero que vocês entendam que se você ama as pessoas da sua família, se você ama os seus amigos, seus familiares, se vocês falarem do amor de Deus, não for qualquer coisa, só Jesus te ama, eu também. Isso pode entrar no coração deles e causar mudanças, podem causar coisas que vocês nem imaginam. A pessoa pode florescer e crescer e se tornar até mesmo pregadores do Evangelho. E por último, vou contar um último testemunho. Muita gente nunca viu minha mãe porque ela não está viva, tá, gente? Por isso eu nunca chamei para nenhum tipo de culto. A minha mãe, durante toda a carreira de crente dela, ela não conseguia, por exemplo, para minha avó. E é uma coisa estranha de se falar, por quê? Minha mãe se converteu antes da minha avó, e a minha avó, no pouco tempo que ela viveu depois que ela se tornou evangélica, ela virou uma super crente. Ela virou aquela pessoa que estava em tudo, como a gente expliquei. Então minha mãe fez igual. Ela ia para todos os cultos que ela podia, culto do lar, culto do chá, culto de libertação, culto de domingo. E ela era perseguida. Ela nunca quis cargo na igreja, mas ela era perseguida. Porque minha mãe era bonita. Então, às vezes, algumas pessoas queriam, segundo as intenções dela, e ela, como uma crente fiel, ela orava pela pessoa que ela queria. E ela marcava confusão e ela continuou seguindo ali a palavra de Deus. E um belo dia, eu acho que ela tinha 32 anos, eu não sei, eu sou muito ruim de memória, por isso que eu fiz o esboço. Mas, se eu não me engano, com 32 anos, ela descobriu que ela tinha câncer. Ela teve algo, ela tinha tireoide e ela teve câncer no estômago. E aí, nesse período de tempo, ela começou a se questionar
tanta pessoa aí fazendo coisa errada, e no final a pessoa ela se dá bem, a pessoa ela tem dinheiro, ela tem tudo. Por que isso aconteceu comigo? E ela teve essa luta contra o câncer durante aproximadamente uns 2, 3 anos. Eu também não vou me recordar, sou muito ruim de memória. E todo o tempo ela se questionava, mas ela não amaldiçoou o Deus dela. Ela podia ter largado tudo e vivido a vida dela. Nos últimos anos, ela já sabia quanto tempo ela tinha vivido. Ela podia largar tudo e sair para se divertir, para conhecer o mundo, mas ela buscou até os últimos dias de vida dela. E isso gerou uma reação. A minha outra avó, a parte de pai, ela também era espírita, mas era um pouquinho diferente, né? Ela não era igual a minha avó, a minha avó era bem brava mesmo. E a minha avó falou que nunca aceitava Jesus da minha mãe. Mas de tanto ver ela lutando para estar perto de Jesus dela, até os últimos dias da vida dela, a minha avó deu uma chance para Jesus da minha mãe. Falou: olha, você é tua mãe, ela teve esse amor até o final, eu vou tentar. Eu não tenho muito tempo de vida também não, mas eu vou tentar. O amor que minha mãe tinha com Jesus fez a minha avó, que eu nunca achei que ela se converter, ela nos últimos dias de vida dela aceitar Jesus. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa: não foi da minha mãe falar para minha avó que Jesus amava ela que isso aconteceu. As atitudes de amor que ela teve até os últimos dias de vida dela fizeram com que uma pessoa descrente, uma pessoa que nunca voltaria atrás das suas palavras, ela reconhecesse que o nosso Senhor é o único e verdadeiro Salvador. Eu queria que vocês entendessem isso hoje. Eu queria trazer para vocês esse testemunho, porque se a gente não demonstra através da gente o que Jesus faz, o que o nosso Senhor ele pode fazer, não adianta. Não adianta você falar de amor se você não vive o amor. E isso é uma coisa que marcou muito a minha família. Me marcou. Eu tenho hoje exemplos de vida, eu tenho intimidade com o Senhor para saber quão grande Ele é. Eu me questionei várias vezes. Eu falei: Senhor, essa mulher, ela é mais crente do que eu posso ser até o final da minha vida. O Senhor não poderia salvar ela? Mas toda a palavra que Deus deu em todo o tempo em que ela lutou para mostrar o amor dele na sua vida, era a mesma. Se ela não tivesse demonstrado amor, muitas pessoas que conheciam ela não teriam se convertido, não poderiam conhecer o amor de Deus. Porque tem pessoas que só conhecem o verdadeiro amor de Deus quando passam por uma necessidade muito grande, em que nenhum homem da face da terra pode ajudar ela. Eu espero que vocês consigam perceber isso na vida das pessoas que vocês amam. Eu espero a pessoa ela chegar num nível que não tem mais volta, um nível que ela vai sofrer para falar do amor de Deus. Eu espero que todos que saiam daqui hoje entendam que é muito importante o tempo todo você falar que Deus é uma pessoa, você falar que você é uma pessoa. E mesmo que não for verdade, se você ficar falando toda vez que é uma pessoa, na hora você vai acabar amando. Deus faz isso na vida da pessoa. Isso é uma coisa que é real. E esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são todos fundados na Bíblia. Quem quiser depois possa passar, tá? Tá, Leozinho? Glória a Deus, Está em casa. aleluia. E aqui eu encerro a minha oportunidade dizendo para vocês que o maior presente que Deus deu para a gente, João 3,16. Eu sei que é uma coisa bem básica que todo mundo aqui já ouviu isso um dia, mas o básico é o que a gente precisa ter dentro dos nossos corações. Não adianta eu chegar aqui, fazer uma palavra e eu mostrar várias coisas diferentes, se o básico não estivesse no meu coração.